No vídeo de hoje, você vai conhecer os prisioneiros mais perigosos de todos os tempos. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Vamos nessa? Luiz Garavito, Colômbia, 170. Esse foi o número de crianças mortas por Luiz Garavito entre 1980 e 1990 na Colômbia. Quando foi preso, ele mesmo confessou as atrocidades que cometeu. O que os investigadores não tinham ideia é que o número de vítimas era, na realidade, ainda maior. Garavito nasceu em 1957 na cidade colombiana de Genova e é o filho mais velho de 7 irmãos. Ele teve uma infância marcada por violência, abusos psicológicos e sexuais. O pai era alcoólatra, espancava os filhos e obrigava Luiz a assistir à mãe sendo violentada. Há relatos de que Garavito também foi vítima de abuso físico e sexual pelo próprio pai. Na juventude, ele passou a apresentar descontrole emocional e desenvolver um ódio profundo por crianças e adolescentes, que viriam a ser os seus alvos preferidos. Mas como Garavito agia? Conhecido como a besta, seu método era perverso e impiedoso. Durante as investigações, a polícia colombiana descobriu que ele fingia ser vendedor ambulante, missionário religioso e até mesmo professor para atrair meninos pequenos e, normalmente, em situação de vulnerabilidade. Suas principais vítimas eram garotos entre 6 e 16 anos que vagavam sozinhos pelas ruas da Colômbia. Ele oferecia presentes e principalmente dinheiro para atrair os jovens e conseguir cometer os seus crimes. Como a maioria das vítimas não foram registradas, a estimativa é que Garavito possa ter torturado, abusado e matado mais de 300 crianças. Registros da Justiça da Colômbia mostram, inclusive, sinais perturbadores de extrema crueldade. Algumas vítimas de Garavito tiveram os órgãos genitais mutilados pelo criminoso. Luiz Garavito foi condenado a mais de 1.800 anos de prisão, mas ele morreu em 2023, aos 66 anos, diagnosticado com câncer. Ele tentou pedir perdão pelos seus crimes, mas seu legado terrível ficou marcado na história da Colômbia. E para muitos, Luiz Alfredo Garavito Cubillos é o maior matador e estuprador de crianças da história da humanidade. Harold Shipman, Reino Unido. Normalmente, quando alguém vai ao médico, é porque está com algum incômodo ou precisando de algum tratamento. A última coisa que vem à cabeça é que esse profissional que vai cuidar da sua saúde pode ser responsável pelo seu maior pesadelo. O nosso próximo caso é de um médico britânico que, a olhos desatentos, não levantava nenhuma suspeita, mas que acabou ficando conhecido como Dr. Morte. Harold Shipman veio de uma família de classe média da Inglaterra e perdeu a mãe muito jovem, aos 17 anos. Se formou em medicina nos anos 1970 e passou a atender na pequena cidade de Hyde, no subúrbio de Manchester. Ele ficou bastante conhecido e respeitado na região e conseguiu abrir uma clínica própria. Nessa época, alguns colegas passaram a desconfiar, digamos assim, da alta taxa de mortalidade dos pacientes de Shipman. Como a maioria dos assassinos em série, Shipman tinha alvos bem definidos. Pessoas com idade avançada e principalmente mulheres. Durante mais de 20 anos, ele matou 215 pacientes de forma intencional e sem deixar suspeitas. Pelo menos por um tempo, o método dele era realmente habilidoso. Shipman injetava altas doses de morfina nos pacientes até o sistema nervoso da pessoa entrar em verdadeiro colapso. Depois, ele mesmo emitia e assinava os atestados de óbito, muitas vezes com a causa descrita como morte natural. O que Shipman não esperava é que seus crimes não ficariam em segredo para sempre. Em 1998, o Dr. Morte fez
vez mais uma vítima, mas foi menos cuidadoso do que o habitual. Aos 81 anos, Kathleen Grundy foi encontrada sem vida em sua casa e a morte levantou suspeitas. Kathleen era muito ativa na comunidade local e era uma senhora aparentemente saudável. A filha dela contou à polícia que a mãe, de forma inesperada, havia mudado o testamento logo antes de morrer. Agora, o documento apontava que parte dos bens que ela havia deixado de herança tinha um destino inusitado, justamente o médico Harold Shipman. O suposto testamento também dizia que Kathleen não gostaria que fizessem autópsia em seu corpo. Bom, foi o que bastou para o Dr. Morte virar o suspeito número 1. E não demorou muito para o médico ir para trás das grades. No ano 2000, Shipman foi condenado à prisão perpétua, mas acabou se matando na cadeia em 2004. Ele foi encontrado morto em sua cela, amarrado com lençóis em volta do pescoço. E aí, já imaginou ter uma consulta com um médico desse? Nem nos piores pesadelos. Pedro Rodrigues Filho, Brasil. O nosso terceiro prisioneiro tem uma lista extensa de crueldades no currículo, digo, na ficha criminal. O brasileiro Pedro Rodrigues Filho tatuou na sua pele a seguinte frase: mato por prazer. O registro permanente no próprio corpo não é à toa, e a gente vai te contar por quê. Pedrinho Matador nasceu em Minas Gerais nos anos 1950. Aos 13 anos de idade, ele sentiu pela primeira vez a sede de matar. Foi durante uma briga com um primo um pouco mais velho do que ele. Pedro empurrou o primo de propósito contra uma prensa de moer cana, dilacerando o braço do garoto. Não contente com a barbaridade que tinha acabado de fazer, o próprio Pedrinho Matador contou que picotou o corpo do primo com um facão e jogou dentro da mesma máquina de moer. Depois disso, ele não parou mais. Se mudou para São Paulo e afirmou que, num período de mais ou menos 20 anos, matou mais de 100 pessoas. Ele dizia que só matava bandidos, algo que nunca conseguiu provar. Em 1973, a polícia finalmente conseguiu prendê-lo, mas a sequência de assassinatos dele ainda estava longe de acabar. Dentro da prisão, Pedrinho Matador, que tinha só 19 anos de idade, continuou sendo um assassino em série. Chegou a matar vários detentos com quem tinha desentendimentos banais, mas o maior rival talvez tenha sido o próprio pai. Nesse período, no mínimo conturbado, a mãe de Pedro foi assassinada pelo então marido, o pai de Pedro, com 27 facadas. A morte foi vingada de forma meticulosa por Pedro, que matou o pai dentro da prisão, também com mais de 20 facadas. Para completar, arrancou o coração do pai e mordeu um pedaço. Sinistro. Depois de ficar 42 anos preso, Pedro foi solto, mas não conseguiu curtir muito tempo de liberdade. Em 2023, ele foi assassinado a tiros na frente de casa, em Mogi das Cruzes, da região metropolitana de São Paulo. Os assassinos, além de dispararem várias vezes contra o serial killer, também degolaram o corpo dele. A polícia nunca desvendou totalmente o caso, mas ao que tudo indica, foi um acerto de contas. Samuel Little, Estados Unidos. Nós vamos te mostrar agora a história do homem que ocupa o posto de maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Samuel Little confessou ter matado 93 mulheres entre 1970 e 2005. Ele era atleta de boxe e não honrava os princípios do esporte, já que usava suas habilidades na luta para cometer crimes. Ele costumava acertar suas vítimas com socos até conseguir levá-las a nocaute. Depois, as estrangulava até a morte. Muitas mortes causadas por Samuel nunca foram solucionadas pela polícia, já que ele evitava deixar vestígios como projéteis de armas de fogo e facas. As maiores vítimas eram mulheres que viviam em situação de vulnerabilidade social. Muitas eram dependentes de drogas, álcool ou se prostituíam. A investigação da polícia revelou que Samuel uma vez usou tanta força ao dar um soco na barriga de uma mulher que quebrou a coluna vertebral inteira da vítima. Em alguns casos, o ex-boxeador também estuprava as mulheres.
A justiça ainda descobriu que ele jogava os corpos das vítimas em rios e barrancos. Mas, por incrível que pareça, o que levou Samuel para trás das grades foi outro tipo de crime, o envolvimento com drogas. A ligação com traficantes o levou direto para a cadeia e, lá dentro, depois de ser submetido a exames de DNA, conseguiram ligar o lutador a pelo menos 3 assassinatos na região. Samuel Little foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de 3 mulheres, já que foram os únicos casos que o Estado americano conseguiu comprovar que eram de autoria dele. Ele cumpriu pena até o final de 2020, quando morreu aos 80 anos. Maníaco do Parque, Brasil. Outra vez, um representante do Brasil figura nesta lista de presos extremamente perigosos. Mas antes, guarda esse ano aqui, 2028. Daqui a pouco a gente vai te contar o porquê. Alguns criminosos estão aqui nessa lista pela quantidade de assassinatos que carregam nas costas. Outros pela frieza, crueldade e desprezo pela vida humana. Esse é o caso de Francisco de Assis Moreira, que ficou conhecido como o Maníaco do Parque. No final da década de 1990, o Parque do Estado, em São Paulo, estampou capas de jornais e revistas, mas não pela beleza natural. O parque ficou famoso por ser um lugar de desova de corpos e palco de crimes cruéis cometidos sem pudor por um maníaco. Mas vamos voltar para o começo da história. Francisco nasceu em 1967, no interior de São Paulo, e teve uma infância difícil. Cresceu como um jovem tímido, interessado por motos e por revistas eróticas. Com o tempo, a obsessão dele por mulheres só aumentou, junto com a sua frustração. Francisco trabalhava como motoboy e levava uma vida aparentemente normal, até que começou a agir. Ele passou a abordar mulheres com promessas de fazer ensaios fotográficos para impulsionar a carreira de modelo delas. Uma a uma de suas vítimas era induzida a subir na garupa de sua moto em direção à floresta. Francisco dizia que os ensaios tinham que ser feitos em uma área verde, já que as fotos seriam usadas em campanhas de beleza. E, claro, também prometia bons cachês para as jovens que acreditavam nessa armadilha fatal. Acreditando no falso fotógrafo, elas estavam, na verdade, a caminho de um destino macabro. Ao longo de todo o ano de 1998, corpos de várias mulheres apareceram no parque. Todos eles com muitos sinais de violência. Algumas vítimas foram encontradas mortas de joelho, como se estivessem pedindo clemência na hora para o assassino. No total, Francisco, ou o Maníaco do Parque, fez 16 vítimas. 7 jovens morreram estranguladas e foram encontradas nuas, com machucados e mordidas. Outras 9 foram estupradas e roubadas, mas conseguiram escapar com vida. As mulheres que conseguiram escapar do Maníaco do Parque denunciaram o criminoso, fizeram um retrato falado e, a partir daí, começou uma das maiores caçadas da polícia de São Paulo. A imprensa fez uma cobertura robusta sobre o caso. Quando Francisco finalmente foi preso, foi um verdadeiro marco na história do Brasil. O Maníaco do Parque foi encontrado escondido em Itaqui, no Rio Grande do Sul. Condenado a mais de 100 anos pelos crimes, Francisco não vai ficar mais que 30 anos na prisão porque a lei brasileira não permite penas tão longas. Lembra do que eu te falei lá no começo do vídeo sobre gravar o ano de 2028? Pois bem, esse é o ano em que o Maníaco do Parque deve ganhar liberdade e voltar para as ruas. Me conta aqui nos comentários. O que você acha disso? El Chapo, México. Joaquín Chapo Guzmán, ou El Chapo, é uma figura conhecida até para quem não é fã de séries policiais ou histórias sobre o mundo do tráfico de drogas. El Chapo é personagem de séries, livros e documentários e definitivamente é um dos presos mais perigosos que a polícia do México teve que encarar. Mas o que fez ele para ganhar tanta notoriedade? El Chapo foi um dos maiores traficantes da história recente. Líder do cartel de Sinaloa, ele enviou toneladas e toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina e maconha para os Estados Unidos. Com isso,
ganhou muito dinheiro. Até o começo da década passada, o traficante figurava na famosa lista de bilionários feita pela revista Forbes. Sua fortuna era avaliada em US$ 1 bilhão. Como traficante, ganhou muito dinheiro, mas também ganhou muitos inimigos. E eu não tô falando só da polícia, não. Durante a sua trajetória no crime, El Chapo era implacável contra inimigos, traidores e quem mais tentasse atravessar o seu caminho. Durante todo o processo de investigação contra o traficante, a polícia descobriu que ele torturou pelo menos 3 criminosos rivais e enterrou um deles vivo. Os outros 2 foram espancados na base da paulada e depois foram jogados numa fogueira. A justiça coloca nas costas de El Chapo ao menos 26 assassinatos que ele teria cometido com as próprias mãos. El Chapo foi preso algumas vezes no México e conseguiu fugir 2 vezes de forma bem curiosa. Em 2001, saiu da prisão escondido dentro de um carrinho de roupa suja que ia direto para uma lavanderia. Em 2015, fugiu através de um túnel de 1,5 km cavado debaixo da sua cela. Como ele conseguiu? Aí só as autoridades mexicanas podem explicar. Em 2016, a polícia recuperou El Chapo e dessa vez resolveu extraditar o ex-chefe do cartel para os Estados Unidos. Desde então, ele cumpre prisão perpétua no Colorado e, pelo menos até agora, não conseguiu mais fugir. Mikhail Popov, Rússia. Nosso próximo caso é sobre um agente da lei que deveria proteger as pessoas, mas isso ficava só na teoria. Mikhail Popov é considerado o maior assassino em série da Rússia. Ele matou 78 mulheres entre 1992 e 2010 e ficou conhecido como lobisomem por causa da brutalidade de seus crimes. O Ministério Público da Rússia chegou a dizer que Mikhail tem uma necessidade patológica de matar gente. Ele usava da posição como policial para ganhar a confiança das vítimas. Ele as abordava, oferecendo carona durante a noite, muitas vezes alegando que queria ajudá-las a voltar para casa em segurança. O final dessas caronas era brutal: estupro, violência e assassinato. Mikhail ainda fazia questão de participar das investigações de seus próprios crimes, tudo para desviar qualquer suspeita que pudesse recair sobre ele. Tudo era muito bem pensado. O assassino não usava as armas de fogo que tinha acesso no trabalho, mas sim matava as vítimas com marteladas e picotava os corpos usando um machado. Por causa disso, a polícia russa levou anos para perceber que havia um assassino em série operando na região e que ele estava dentro da própria corporação. Em 2012, Mikhail Popkov finalmente foi preso. Ele confessou inicialmente 22 assassinatos, mas depois admitiu ter matado mais de 80 mulheres. Como bom psicopata, ele alegou que escolhia suas vítimas porque elas não eram moralmente puras. Por tanta crueldade, Mikhail foi condenado 2 vezes à prisão perpétua, ou seja, se existir uma outra vida, ele ainda vai ter que pagar a sua pena por lá. Pedro López, Colômbia. Pedro López, conhecido como Monstro dos Andes, e o apelido não é um exagero, ele confessou ter estuprado e assassinado mais de 300 meninas nos anos de 70 e 80, espalhando terror na Colômbia, Equador e Peru. Pedro teve uma infância muito pobre e sua mãe era prostituta. Aos 8 anos, ele foi expulso de casa depois de ser pego abusando da irmã mais nova. Ele passou a viver nas ruas de Bogotá, onde foi violentado por um homem. Ainda jovem, foi preso por roubar um carro. Na cadeia, foi estuprado por mais 2 homens. Para investigadores e estudiosos do assunto, todo esse contexto fez uma ira incurável ser despertada em Pedro. Dias depois dos abusos dentro da cadeia, Pedro matou a facadas os homens que o violentaram. Mesmo assim, depois de alguns anos, ficou em liberdade. Mas a sua recuperação nunca seria concluída. Fora da prisão, ele começou a sua série de assassinatos e estupros. Entre 70 e 80, Pedro passou a atacar meninas entre 8 e 12 anos. Ele viajava entre Colômbia, Equador e Peru, tornando difícil para a polícia rastrear os seus crimes. Ele abordava as meninas em mercados e feiras oferecendo presentes.
Pedro, então, convencia as crianças a segui-lo para lugares isolados, longe dos olhos de qualquer um que pudesse ajudá-las. Ele então as estuprava, estrangulava e enterrava os corpos. Algumas vítimas eram deixadas em covas rasas e ele costumava voltar ao local para observar os corpos em decomposição. A crueldade desse serial killer realmente não tinha limites. Ele dizia que preferia atacar as meninas pela manhã porque queria ver o brilho da inocência desaparecer dos olhos delas. Pedro Alonso Lopes foi preso em 1980 no Equador, após uma tentativa fracassada de raptar uma menina. Na época, ele chegou a ajudar nas investigações de seus próprios crimes. Ele mostrou para a polícia pessoalmente um local onde estavam enterrados dezenas de corpos da sua série de assassinatos. Os investigadores acabaram encontrando mais de 100 corpos enterrados. Depois de ter cumprido 20 anos de prisão, Pedro Lopes fugiu da instituição psiquiátrica em que estava. A última vez que se teve notícia do psicopata foi em 2002, quando visitou a mãe na Colômbia para pedir dinheiro. Desde então, nunca mais foi visto. E o paradeiro do monstro dos Andes segue um mistério até hoje. John Wayne Gacy, Estados Unidos. O penúltimo nome da nossa lista é do americano John Wayne Gacy, que ficou conhecido como o palhaço assassino. Por trás da fantasia, John cometeu uma série de estupros e foi acusado de matar mais de 30 crianças e adolescentes na década de 70. Existem muitas teorias nos Estados Unidos de que o autor Stephen King se inspirou nesse serial killer para criar o personagem Pennywise do livro It, A Coisa, um sucesso literário que depois ganhou até um capítulo no cinema. É comum palhaços serem contratados para animar festas de crianças, fazer brincadeiras, joguinhos, e foi nessa fantasia que John Wayne encontrou o disfarce perfeito para cometer seus crimes violentos. Ele criou seu próprio personagem, o palhaço Pogo, e tanto John quanto Pogo não levantavam nenhuma suspeita. John era empresário, tinha uma construtora de sucesso, era casado, se mostrava um vizinho agradável e era membro do Partido Democrata de Chicago. Como palhaço, fazia animações em festas e hospitais infantis e não demorou muito para ganhar a simpatia da população local. Mas esse palhaço levou terror e não alegria por onde passou. Entre 1972 e 78, o palhaço Pogo, aparentemente bonzinho, estuprou e matou 33 garotos. Ele abordava as vítimas prometendo empregos na sua construtora e conseguia levá-los para sua casa sem muito alarde. Lá, escondido da esposa e dos filhos, ele abusava dos jovens. Grande parte deles John matou por asfixia ou estrangulamento e, depois, escondia os corpos no porão. Por causa do mau cheiro que vinha do local, vizinhos resolveram chamar a polícia. E foi aí o fim da linha para o palhaço assassino. John Gacy foi preso e condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. A pena parece esquisita, né? Mas é que a justiça americana quis dar uma resposta à altura para a sociedade que ficou aterrorizada com os crimes. A polícia encontrou 29 corpos só no porão de John. Apavorante. O palhaço Pogo ficou mais de 10 anos no corredor da morte e nunca demonstrou o mínimo arrependimento. Em 1994, ele foi executado com uma injeção letal. Assustador isso. Tiago Henrique, Brasil. Para fechar a nossa lista macabra, vamos falar de um matador que aterrorizou o Brasil na década passada, no estado de Goiás. E chocou até mesmo os investigadores que tentavam resolver o caso. Tiago Henrique Gomes da Rocha ficou conhecido como Maníaco de Goiânia e é um réu confesso. Segundo ele próprio, suas vítimas eram escolhidas de forma aleatória, mas as balas acabavam encontrando principalmente mulheres, que eram mortas de forma fria e sem pudor algum. Se uma mulher estivesse passando na rua, parada num ponto de ônibus ou atravessando na faixa de pedestre, ele a matava. Sua primeira vítima foi uma menina de 14 anos que estava em uma pracinha em Goiânia esperando para encontrar a avó. Só que elas nunca se encontraram. O maníaco de Goiânia encostou sua moto perto da praça, se aproximou da menina, atirou no peito dela e fugiu, sem levar nada.
No dia seguinte, Tiago ainda não tinha saciado a sua vontade de matar. Sua próxima vítima teve a vida interrompida quando estava indo comprar pão para o café da manhã. Beatriz Cristina, de 23 anos, estava a caminho da padaria, quando o maníaco se aproximou de moto e atirou. De novo, Tiago fugiu sem levar nada. Um verdadeiro pânico foi instaurado em Goiás. De janeiro a agosto de 2014, Tiago matou 16 pessoas nas saídas que fazia de moto pela cidade. Depois de 2 meses de investigação, a polícia conseguiu prender o assassino em série. Durante os depoimentos aos investigadores, ele contou que uma força do mal mandava ele tirar a vida das mulheres. A justiça não caiu nesse papinho e o condenou a mais de 700 anos de prisão. Hoje, Tiago vive isolado dentro do presídio porque sofre ameaças dos próprios presidiários. Afinal, até eles ficaram chocados com o comportamento do motoqueiro matador. Mas agora vem a parte mais bizarra dessa história. Se por um lado Tiago despertou a ira da polícia e dos detentos, por outro, você pode custar acreditar, ele ganhou muito apoio. Tiago recebe várias cartinhas de amor de mulheres de todo o Brasil. Alguns portais de notícia afirmam que ele está inclusive tentando conseguir autorização da justiça para se casar com uma moça. A noiva também não é flor que se cheire, ela está presa acusada de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Será que eles formariam um belo casal? Eu é que não quero ser convidado para esse casório. Tá repreendido em nome de Jesus, meu Deus do céu! Ali Abulaban. Ali Abulaban era um influenciador amplamente conhecido no TikTok como Gene Kid, famoso por suas imitações de Tony Montana, personagem do filme de terror Scarface. Depois de se separar da esposa Ana em 2021, Abulaban instalou um aplicativo de espionagem no iPad de sua filha para monitorar as conversas da mulher. Ao ouvir Ana e o amigo Ray Barron rindo juntos, ele suspeitou que houvesse um relacionamento amoroso entre os dois. Motivado por ciúmes, Abulaban foi até o apartamento de luxo onde Ana e Barron estavam e matou os dois a tiros. O caso atraiu a atenção nacional devido à natureza brutal do crime e ao perfil público de Abulaban como influenciador digital. Durante o julgamento, Abulaban admitiu os assassinatos alegando que agiu em um impulso de raiva devido a uma psicose induzida por drogas. Mas a promotoria argumentou que os assassinatos foram premeditados, destacando que ele havia instalado o aplicativo de espionagem e duplicado chaves para entrar sem permissão no apartamento da ex-mulher. Além disso, também foram apresentadas evidências de que ele pesquisou na internet sobre como desmembrar um corpo, indicando que havia planejado o crime. Em maio de 2024, o júri considerou Abulaban culpado de 2 homicídios. Em setembro de 2024, ele foi condenado a 2 sentenças consecutivas de 25 anos à prisão perpétua, sem possibilidades de liberdade condicional. Além disso, também foi condenado a 50 anos adicionais por posse ilegal de armas. Num posicionamento pouco usual, o juiz do caso afirmou que Abulaban vai morrer na prisão. Can't say that I think he's sorry for having killed these 2 innocent human beings. He's a very selfish person, as I think the jury saw. That was something that his character kind of came through, and we asked, who is Ali Abulaban? That's who he is. He's somebody that is only thinking about himself, and the idea of killing 2 innocent people doesn't disturb him. It's chilling. So the bottom line here is he will die in prison. He will never be a free man. He will take his last breath there. Melody Ferris. Melody Ferris, de 64 anos, tinha uma vida normal e aparentemente feliz, até que uma tragédia atravessou sua família. Em julho de 2018, os restos mortais do seu marido, o advogado Gary Wayne Ferris, foram encontrados em uma pilha de madeiras queimadas na propriedade da família em Cherokee County, Georgia.
Inicialmente acreditava-se que ele havia sofrido um mal súbito e caído no fogo, mas tudo mudou quando os peritos encontraram uma bala alojada em uma das costelas de Gary, o que indicou que a morte não havia sido um acidente, mas sim um homicídio. Além disso, manchas de sangue na casa indicaram a mesma hipótese, até que, em 2019, Melody foi presa e acusada do crime. Em novembro de 2024, um júri de Cherokee County considerou Melody Ferris culpada de todos os 5 crimes pelos quais foi acusada: homicídio com motivo torpe, homicídio em segundo grau, agressão, ocultação de cadáver e falso testemunho. I've had 6+ years of being told not to talk. Don't say that. Take legal advice. I could walk out of this courtroom today and drop over dead. I want to make sure that my children, my grandchildren, and Gary's family, and to be honest, at this point in time, the entire world who has viewed this. I have waited for years to make this statement to everyone. I want the world to know who did this. I have always heard that the courtroom is the last place you're going to get the truth. And has that ever been proven? Not only did I not do this, I know who did. I know Scott killed his father. Spencer Pearson. Em abril de 2023, a jovem Madison Schmitz, de 17 anos, terminou o relacionamento com o então namorado Spencer Pearson, de 18 anos. Seria só mais um fim de namoro entre dois jovens, mas Spencer passou a perseguir e assediar a ex-namorada, o que acabou em um crime brutal logo 2 meses depois. Em junho, Madison e a mãe dela, Jacqueline Rhodes, estavam saindo de um restaurante em Ponte Vedra Beach, na Flórida, quando avistaram Pearson. Ele seguiu as duas até o estacionamento, onde atacou e esfaqueou Madison aproximadamente 15 vezes. Jacqueline tentou intervir para proteger a filha e foi ferida na testa, na mão e na perna. Um homem que testemunhou o crime tentou ajudar, mas também foi ferido na mão. Depois do ataque, Pearson tentou suicídio cortando o próprio pescoço, mas sobreviveu e foi preso. Madison sofreu lesões graves, teve 2 pulmões lesionados, uma costela quebrada e uma laceração na medula espinhal, o que a deixou com paralisia. Ela passou por muitas sessões de fisioterapia e menos de 1 ano depois conseguiu andar até o tribunal para acompanhar a condenação do seu agressor. Em novembro de 2024, Pearson foi sentenciado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional após 30 anos, além de 5 anos adicionais por ocultação de cadáver e fornecimento de declarações falsas. Sentenced to serve the remainder of your life in prison. As to count 5, you were adjudicated guilty. You were sentenced to serve 30 years in Florida State Prison. All sentences are to run concurrent with each other. Jaleel Smith Riley. Em novembro de 2013, Jaleel Smith Riley, de 20 anos, se envolveu com outros 2 comparsas em um assalto armado em Norwood, Ohio. Mas o crime ganhou outro patamar porque resultou na morte da jovem Portia Brooks, de apenas 20 anos. Na noite do incidente, Portia estava em um carro com o namorado Aaron Martin quando Jaleel se aproximou, bateu na janela com uma arma e obrigou o rapaz a sair do veículo. O assaltante revistou os bolsos de Aaron e, mesmo com o rapaz desarmado, disparou um tiro contra a cabeça dele. Por um milagre, Aaron sobreviveu, mas Portia não teve a mesma sorte, porque, na sequência, Jaleel se inclinou para dentro do carro e disparou 2 tiros contra Portia. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu 3 dias depois por causa dos ferimentos. Jaleel Smith Riley acabou preso. Em agosto de 2016, ele se declarou culpado por homicídio qualificado e tentativa de assassinato. 2 meses depois, ele até tentou retirar a confissão, mas o juiz rejeitou o pedido. Four defendants serve a term of life without parole. As to count 4, for the offense of attempted murder, violation of Revised Code Section 20. Jason B. Dalton.
Em 20 de fevereiro de 2016, Jason Brian Dalton, um motorista de Uber de 45 anos, cometeu uma série de assassinatos em Kalamazoo, Michigan, que deixariam 6 pessoas mortas e outras 2 feridas. A sequência de eventos teve início por volta das 5 horas da tarde, quando Dalton disparou contra Tiana Carruthers, uma mulher de 25 anos, em um estacionamento de um complexo de apartamentos em Kalamazoo. Ela sobreviveu aos ferimentos, mas em seguida Dalton se dirigiu a uma concessionária de carros onde matou 2 pessoas. 5 horas depois, às 10 da noite, Jason também disparou contra um outro grupo em frente a um restaurante, matando 4 pessoas. Jason seria preso no dia seguinte, depois de ser perseguido pela polícia. 3 anos depois, em janeiro de 2019, ele se declarou culpado de todas as acusações: 6 homicídios e 2 tentativas de homicídio. Mas o problema foi a justificativa que ele deu para os crimes. Dalton alegou que o aplicativo Uber tomou conta dele, como um episódio de possessão demoníaca, e o levou a cometer os crimes. Obviamente, a defesa não foi aceita pelo tribunal. Em 5 de fevereiro de 2019, Jason Dalton foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. That you, Jason Brian Dalton, be remanded to the custody of the Michigan Department of Corrections and be sentenced to a period of life in prison without the possibility of parole. Taylor Schabusnes. Em 21 de fevereiro de 2022, Taylor Schabusnes, de 25 anos, matou e desmembrou seu amante Chad Tyron, de 24 anos, em Green Bay, cidade do estado de Wisconsin. Na noite do crime, Taylor e Chad tinham usado drogas, metanfetamina e trazodona. Depois disso, o casal iniciou uma relação sexual interrompida quando Taylor estrangulou Chad até a morte utilizando correntes. Depois do assassinato, a mulher ainda mutilou o corpo do parceiro, removeu os órgãos internos e realizou atos de necrofilia. Como se isso já não fosse cruel o bastante, ela então colocou a cabeça do rapaz em um balde na casa da mãe dele e espalhou outras partes do corpo dele em diferentes locais. Taylor Schabusnes foi presa e acusada de homicídio, mutilação de cadáver e agressão sexual. Ela ficou conhecida pelo crime cruel, mas também porque atacou o próprio advogado de defesa durante uma sessão de julgamento e precisou ser contida pela polícia. Ronnie O'Neill. Em 18 de março de 2018, em Riverview, Flórida, Ronnie O'Neill cometeu um crime brutal contra sua própria família. Naquela noite, ele assassinou a ex-namorada, Kenyatta Barron, de 33 anos, e a filha, Ron Nevea O'Neill, de 9 anos. Se isso não fosse assustador o suficiente, a história piora quando veio à tona que ele utilizou um machado para cometer os crimes. Além disso, ele também disparou contra o outro filho, Ronnie O'Neill IV, de 8 anos. Depois, ele ainda ateou fogo na residência da família. O filho mais novo, Ronnie IV, conseguiu escapar da casa em chamas, mesmo esfaqueado e queimado. Ele foi encontrado por um vizinho que o ajudou a receber atendimento médico. Por sorte, ele sobreviveu ao ataque e mais tarde testemunhou contra o pai. O'Neill foi preso no local do crime. Ao ser levado para a delegacia, ele resistiu à prisão e obrigou os agentes a usarem uma arma elétrica para contê-lo. Durante o trajeto, ele chamou sua ex-namorada de diabo e chegou a dizer que as próprias meninas eram filhas do diabo. Mais de 3 anos depois, em junho de 2021, O'Neill foi julgado e condenado por 2 homicídios em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, 2 casos de abuso infantil agravado, incêndio criminoso e resistência a um oficial de justiça. Durante o julgamento, O'Neill chegou a dizer que não se arrependia do que havia feito. Erica Butts e Shanita Cunningham. Em 2009, a pequena Serenity Richardson, de 3 anos, estava visitando a madrinha, Erica Butts, e a companheira dela, Shanita Cunningham, em Summerville, na Carolina do Sul. Mas o que deveria ser um encontro carinhoso virou um pesadelo. Durante a estadia, a criança foi submetida a graves abusos que incluíram repetidos espancamentos com cinto e cabides de plástico,
O resultado foram hematomas visíveis em várias partes de seu pequeno corpo. Depois das agressões, Serenity ficou inconsciente. Erica e Shanita tentaram reanimá-la, colocando alvejante sob seu nariz e gelo nos machucados ao longo do corpo. Sem sucesso, Butts entrou em contato com a mãe da menina, que então chamou a emergência. Só que quando os paramédicos chegaram, a criança já estava sem vida. Shanita e Erica alegaram que a criança havia se machucado num acidente ao usar o banheiro, mas a investigação revelou que Serenity apresentava sinais claros de abuso físico, incluindo hematomas e queimaduras. Os médicos confirmaram que as lesões eram consistentes com espancamentos e queimaduras. As evidências indicaram que as acusadas torturaram a criança até a morte. O caso gerou grande comoção na cidade, mas também ganhou repercussão nacional por conta da gravidade dos abusos. A promotora do caso chegou a dizer que aquele havia sido o pior episódio de abuso infantil que ela havia testemunhado em toda a carreira. 2 anos mais tarde, em agosto de 2011, Erica Butts e Shanita Cunningham se declararam culpadas de homicídio por abuso infantil. 3 meses depois, as duas foram sentenciadas à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a leitura das sentenças, ambas desmaiaram na sala do tribunal. Butts and Kamia Gamit. Às 3 horas da manhã do dia 18 de maio de 2013, a polícia de Jackson foi chamada após várias ligações para o 911 e informarem sobre um homem ferido. Ao chegarem no local, os oficiais encontraram um apartamento caótico com cadeiras derrubadas e lâmpadas quebradas. A cena indica que o local teria abrigado uma luta corporal. Segundos depois, um homem identificado como Marcel Hill foi encontrado morto em um colchão inflável com ferimentos causados por múltiplas facadas. A namorada de Marcel, Kamia Gamit, foi vista então como a principal suspeita. Durante a investigação, ela foi encontrada com sangue nos sapatos e sem celular, sendo que um aparelho tenha sido localizado nas proximidades da cena do crime. Na primeira versão que deu à polícia, Gamit apresentou um álibi e afirmou que estava voltando da casa de uma amiga na hora do crime. Só que as evidências desmentiram a alegação. No ano seguinte, em 2014, Kamia Gamit foi julgada por homicídio em 1º grau. O tribunal ouviu testemunhos sobre o histórico de abuso doméstico, incluindo relatos de violência física e psicológica cometidos por Marcel. A defesa argumentou que o crime foi cometido em legítima defesa, mas a acusação apresentou evidências de que a execução foi premeditada. O júri considerou Gamit culpada de homicídio, sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante a sentença, o que chamou a atenção não foi a reação dela, mas sim a reação do juiz do caso. Stab, you stab, you stab, you stab until he was dead. You didn't think he was an intruder. You know, maybe one stab wound, okay. Maybe that's self-defense. But you put in 11 more to make sure he was good and dead. So I agree with the family. I hope you die in prison as well. Christopher McNabb. No dia 7 de outubro de 2017, a filha de Christopher McNabb e da companheira dele, Courtney Bell, foi encontrada morta. A pequena Kalia, de apenas 15 dias de vida, foi localizada em uma floresta atrás da casa da família e o corpo do bebê estava dentro de uma mochila. A investigação revelou sinais claros de abuso físico. A autópsia indicou que a causa da morte foi homicídio. Kalia havia sofrido múltiplas lesões, incluindo fraturas nos ossos e ferimentos internos que revelaram que ela tinha sido agredida de maneira brutal antes de morrer. Os médicos e os especialistas do caso concluíram que as lesões não poderiam ter sido causadas por acidente, apontando que aquilo só poderia ser causado por um ato deliberado de violência. Após os exames e a coleta de evidências, Christopher McNabb foi preso sob suspeita de homicídio. A promotoria alegou que ele havia sido o autor das lesões fatais em Kalia e que estava tentando encobrir o crime. Durante o processo investigativo, surgiram relatos sobre o histórico de uso de drogas como metanfetamina, também uma possível negligência parental. A mãe de Kalia, Courtney Bell, também foi inicialmente presa junto, mas mais tarde foi liberada
quando ficou claro que ela não estaria envolvida de forma direta na morte da filha. O julgamento de Christopher McNabb começou em 2019 e a promotoria apresentou argumentos contundentes contra ele. A acusação destacou a brutalidade das lesões causadas em Kalia e usou testemunhos médicos para demonstrar que não havia possibilidade das lesões terem sido acidentais. Também foi enfatizado que o histórico de abuso de drogas provavelmente afetou o comportamento do réu no momento do crime. Ele foi acusado de homicídio por motivo torpe, agressão à criança e outros crimes relacionados ao abuso infantil. Mais tarde, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Christopher tentou apelar da sentença, mas o Supremo Tribunal do Estado da Geórgia rejeitou o recurso e manteve a sentença de prisão perpétua, afirmando que as evidências eram suficientes para sustentar a condenação. Tell me what sentence the man or woman that you claim did this should receive. If you ever find out who did them, they deserve to be under the jail. Okay, so they ought to get the maximum sentence. Most definitely. Okay, on the crime of malice murder, I sentence you to life in confinement without parole. On considering the death of another... Miguel Ángel Félix Gallardo, conhecido como O Padrinho. Ele foi o fundador do cartel de Guadalajara e um dos primeiros a transformar o México na principal rota de drogas para os Estados Unidos. Nos anos 70 e 80, Félix Gallardo não era só mais um criminoso, era um estrategista. Ex-policial, aprendeu rápido que o verdadeiro poder não estava nas armas, mas nas conexões. Ele garantiu que seus carregamentos de cocaína, maconha e heroína atravessassem fronteiras sem grandes problemas. Sua genialidade estava na logística. Em vez de depender dos métodos rudimentares usados pelos traficantes da época, ele fez acordos diretos com o cartel de Medellín, de Pablo Escobar, para distribuir toneladas de cocaína através do México. O esquema era quase perfeito. Aviões carregados com drogas pousavam em fazendas isoladas, de onde seguiam por estradas dominadas pelo cartel. Túneis subterrâneos e rotas clandestinas garantiam que a mercadoria chegasse aos Estados Unidos sem chamar a atenção. O dinheiro, por sua vez, fluía em grandes quantidades, consolidando Félix Gallardo como um dos homens mais ricos do México. Mas o império começou a ruir quando o agente da DEA, Enrique Kiki Camarena, foi brutalmente assassinado em 1985 após se infiltrar nas operações do cartel. A morte do agente desencadeou uma caçada implacável das autoridades americanas e mexicanas e em 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo foi preso em uma operação cinematográfica. Mesmo atrás das grades, dizem que ele continuou comandando parte do tráfico, até que os cartéis começaram a se fragmentar, dando origem a facções como o cartel de Sinaloa e o de Tijuana. Hoje, com idade avançada e problemas de saúde, Félix Gallardo cumpre prisão domiciliar, enquanto o narcotráfico que ele ajudou a construir continua a evoluir. Sua história serviu de inspiração para séries como Narcos, México, mas, na realidade, ele não foi apenas um personagem de TV. Foi o homem que mudou para sempre a face do crime organizado no continente. Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos. Nos anos 1990, o tráfico de drogas era dominado por homens temidos, mas poucos foram tão enigmáticos e poderosos quanto Amado Carrillo Fuentes, conhecido como El Señor de los Cielos, o Senhor dos Céus. Seu apelido não era à toa. Ele construiu um império transportando toneladas de cocaína em uma frota de jatos particulares, desafiando autoridades, se tornando um dos narcotraficantes mais ricos da história. Carrillo Fuentes começou no crime como braço direito de Pablo Acosta Villarreal, um dos pioneiros do tráfico na fronteira entre México e Estados Unidos. Mas foi após a prisão de Miguel Ángel Félix Gallardo, em 1989, que ele realmente ascendeu. Com o colapso do cartel de Guadalajara, ele tomou as rédeas do cartel de Juárez, transformando a organização em uma máquina de bilhões de dólares. O diferencial de Amado? A logística. Enquanto outros traficantes ainda dependiam de caminhões e rotas terrestres arriscadas, ele investiu pesado na aviação. Seus aviões, muitos deles
Boeing 727 modificados podiam transportar enormes quantidades de cocaína da Colômbia para o México em poucas horas. De lá, a droga seguia para os Estados Unidos garantindo lucros imensos. Mas, ao contrário de figuras extravagantes como Pablo Escobar, Amado preferia discrição. Ele evitava confrontos diretos com as autoridades e mantinha um perfil mais reservado, o que lhe permitiu operar por anos sem grandes problemas. Mas, com sua fortuna e poder crescendo rapidamente, ele também atraiu a atenção da DEA, Agência Antidrogas dos Estados Unidos, e do governo mexicano. Sabendo que estava na mira, decidiu mudar radicalmente sua aparência para escapar da perseguição. Foi então que veio o desfecho digno de um thriller. Em 1997, Amado Carrillo Fuentes morreu durante uma cirurgia plástica para alterar o seu rosto. Oficialmente, a causa foi uma parada cardíaca provocada por complicações médicas, mas as circunstâncias misteriosas, incluindo o assassinato dos cirurgiões pouco depois, alimentaram teorias de que ele poderia ter forjado a própria morte. Seja como for, seu legado permanece. O cartel de Juárez seguiu em guerra pelo controle do tráfico e a fortuna de Amado Carrillo Fuentes, estimada em bilhões de dólares, ainda é um mistério. Seu nome virou lenda, provando que no mundo do crime, a realidade muitas vezes supera a ficção. Joaquín El Chapo Guzmán. Se existe um nome que simboliza o narcotráfico moderno, é Joaquín El Chapo Guzmán. Pequeno na estatura, mas gigante no mundo do crime, ele se tornou o chefão mais conhecido do cartel de Sinaloa, movimentando bilhões de dólares e desafiando governos, com fugas espetaculares e uma rede de corrupção que parecia inalcançável. Nascido em 1957 no estado de Sinaloa, México, Guzmán cresceu na pobreza, trabalhando nos campos de papoula antes de entrar para o tráfico. Seu talento para os negócios e sua brutalidade o levaram a trabalhar com Miguel Ángel Félix Gallardo, o fundador do cartel de Guadalajara. Mas quando Gallardo foi preso, El Chapo aproveitou a oportunidade de poder e ajudou a criar o cartel de Sinaloa, que rapidamente se tornou a organização mais poderosa do narcotráfico mexicano. O grande diferencial de El Chapo era sua capacidade logística. Ele revolucionou o tráfico com o uso de túneis subterrâneos para transportar drogas para os Estados Unidos, além de investir em submarinos, aviões e até drones. Sob sua liderança, o cartel expandiu sua influência globalmente, controlando rotas na América Latina, Europa e na Ásia. Mas não foi apenas pelo tráfico que Guzmán ficou famoso. Suas fugas cinematográficas das prisões mexicanas o transformaram em uma lenda. Em 2001, escapou escondido em um carrinho de lavanderia. Mas foi em 2015 que ele chocou o mundo ao fugir por um túnel de 1,5 km escavado diretamente até a sua cela, com ventilação, luz elétrica e uma moto sobre trilhos para facilitar a fuga. Essas proezas fizeram dele um ícone pop, inspirando músicas, séries e até entrevistas bombásticas, como a que concedeu ao ator Sean Penn antes de ser capturado novamente. No entanto, sua sorte acabou em 2016, quando foi preso mais uma vez e desta vez extraditado para os Estados Unidos. Em 2019, foi condenado à prisão perpétua por tráfico, lavagem de dinheiro e assassinato, sendo enviado para a ADX Florence, uma das prisões mais seguras do mundo, onde agora vive isolado e sem qualquer chance de fuga. Mesmo atrás das grades, a influência de El Chapo ainda existe. Seu cartel continua operando, agora liderado por seus filhos, os chamados Chapitos, e pelo enigmático Ismael El Mayo Zambada. Enquanto isso, Guzmán permanece como um dos nomes mais terríveis da história do crime, provando que no narcotráfico, ascensão meteórica e quedas brutais andam sempre, lado a lado. Ismael El Mayo Zambada. A história de El Mayo é a de um homem que aprendeu a sobreviver. Nascido em 1948 no coração do narcotráfico mexicano, ele começou no crime transportando pequenas cargas de drogas antes de escalar até o topo do cartel mais poderoso do México. Diferente de figuras extravagantes como Joaquín El Chapo Guzmán, ele sempre preferiu um perfil discreto, nada de mansões luxuosas ou entrevistas para a mídia. El Mayo operava nas sombras, comandando um império bilionário sem chamar a atenção. Sua maior
arma foi a inteligência estratégica. Enquanto seus rivais caíam um a um, ele se manteve livre, movimentando toneladas de cocaína e fentanil para os Estados Unidos. Seu cartel dominava desde as plantações na América do Sul até as rotas de distribuição nos Estados Unidos da América, utilizando túneis sofisticados, aviões, submarinos e até drones para manter o fluxo de drogas. Mais do que um chefão, ele era um engenheiro do tráfico. Mas a maré virou. Em 2024, após anos de caçada, El Mayo foi preso em El Paso, Texas. As circunstâncias de sua captura ainda estão nebulosas, mas sabe-se que foi um duro golpe para o cartel de Sinaloa, que já enfrentava divisões internas entre os líderes. Pouco depois de ser transferido para Nova York, Zambada se declarou inocente das acusações de tráfico, porte de armas e lavagem de dinheiro, enquanto seu caso se desenrola na justiça americana. Sua prisão gerou tensão entre os governos dos Estados Unidos e do México, levantando questionamentos sobre o envolvimento das autoridades mexicanas e o impacto dessa captura no futuro do narcotráfico. Agora, com El Mayo finalmente fora de cena, a grande pergunta é: quem ocupará o trono deixado pelo último grande fantasma do narco? Pablo Emílio Escobar Gaviria. Nos anos 80, um nome se tornou sinônimo de poder, violência e dinheiro no mundo do narcotráfico. Pablo Emílio Escobar Gaviria. O colombiano que saiu da pobreza para se tornar o maior narcotraficante do planeta construiu um império que movimentava bilhões de dólares e aterrorizava a Colômbia com a sua guerra contra o Estado. Ao mesmo tempo, foi visto como um Robin Hood por muitos, ao distribuir dinheiro e construir moradias para os pobres. Nascido em 1949, Escobar começou no crime roubando carros e contrabandeando cigarros. Mas foi com a ascensão da cocaína que ele viu sua grande oportunidade. Nos anos 70, fundou o cartel de Medellín, dominando a distribuição e produção da droga para os Estados Unidos. Seu cartel transportava toneladas de cocaína por aviões, submarinos e até malas diplomáticas, fazendo dele um dos homens mais ricos do mundo. O dinheiro comprava tudo: políticos, juízes, policiais, todos tinham um preço e Escobar pagava bem. Mas para quem não aceitava suborno, ele oferecia a alternativa cruel: plata ou plomo, prata ou chumbo. O resultado foi um rastro de sangue. O cartel de Medellín assassinou ministros, candidatos presidenciais, jornalistas e centenas de policiais. Bombas explodiam em cidades colombianas e Escobar chegou a mandar derrubar um avião comercial para matar um rival político. Apesar de seu reinado de terror, ele era idolatrado por parte da população. Construiu bairros para os pobres, financiou campos de futebol e ajudou comunidades inteiras. Isso garantiu a ele proteção e lealdade, tornando sua captura ainda mais difícil. Mas sua guerra contra o governo colombiano e os Estados Unidos não poderia durar para sempre. Em 91, cercado pela pressão internacional, Escobar negociou sua própria rendição e se entregou, mas com uma condição: ele ficaria preso na sua própria prisão, chamada La Catedral, um verdadeiro resort de luxo com direito até a festas com prostitutas. Quando as autoridades tentaram transferir Pablo Escobar para uma prisão real, ele fugiu, dando início à sua última caçada. Em 2 de dezembro de 1993, após mais de um ano escondido, Escobar foi localizado em Medellín e morto em uma operação das forças de segurança colombianas. Seu império caiu, mas sua lenda permaneceu. Inspirou filmes, séries e músicas, e até hoje seu nome divide opiniões. Foi um monstro sanguinário ou um gênio do crime? José Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano. Se Pablo Escobar era o rosto do cartel de Medellín, José Gonzalo Rodríguez Gacha, conhecido como El Mexicano, era o cérebro militar da organização. Com um estilo brutal e ambição sem limites, ele ajudou a transformar o cartel em um império de terror e cocaína que dominou o tráfico nos anos 1980. Nascido em 1947 na cidade de Pacho, Colômbia, Rodríguez Gacha começou a sua carreira no contrabando de esmeraldas, mas rapidamente percebeu que a verdadeira fortuna estava na cocaína. Sua conexão com traficantes mexicanos e a cultura do México lhe rendeu o apelido de El Mexicano e garantiu um acesso privilegiado
privilegiado ao mercado dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a estabelecer rotas diretas de tráfico entre Colômbia e México, uma estratégia que mais tarde se tornaria a espinha dorsal do narcotráfico moderno. Mas sua maior contribuição para o cartel de Medellín não foi apenas logística e sim militar. Rodríguez Gacha era obcecado por armas e treinamento paramilitar, importando armamentos pesados e contratando mercenários estrangeiros para treinar seus exércitos particulares. Ele ajudou a criar os exércitos particulares do cartel, grupos de sicários que atacavam o governo colombiano, juízes, jornalistas e até civis. Foi um dos principais responsáveis pelo uso de carros-bomba que transformaram a Colômbia em um campo de guerra. Sua fortuna era gigantesca e ele gastava sem limites. Comprava fazendas luxuosas, criava cavalos de raça e financiava times de futebol. Era dono do Millonarios Futebol Clube, um dos clubes mais tradicionais da Colômbia. Porém, a sua guerra contra o governo começou a se voltar contra ele. Em 1989, depois de ordenar o assassinato de um candidato presidencial e de intensificar os ataques terroristas, ele se tornou o inimigo público número 1 do país. O fim de El Mexicano veio em 15 de dezembro de 1989. Após uma intensa caçada, as forças especiais colombianas o localizaram em Tolú, no litoral do país. Rodríguez Gacha tentou fugir com sua família e seguranças, mas foi abatido em um confronto com o exército. Seu corpo, cheio de balas, simbolizou um dos primeiros grandes golpes contra o cartel de Medellín. Apesar de sua morte, seu legado continuou. A militarização do narcotráfico que ele ajudou a criar serviu de modelo para cartéis mexicanos, como o de Sinaloa e Los Zetas. Hoje, El Mexicano é lembrado como um dos traficantes mais violentos e estratégicos da história do crime. Um homem que soube construir um império, mas que, como tantos outros, acabou caindo sob o peso do próprio terror que espalhou. Já conhecia esses casos? Deixamos de citar algum? Conta aqui pra gente nos comentários, também diz pra gente se você gosta desse tipo de vídeo. Não esqueça também, é claro, de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje a gente fica por aqui. Um beijo, até a próxima.